quando a gente tem um aparelho que ele oscila, né, ele mostra um consumo, depois quando você solta o power, ele cai para zero. Então, essa é a falha de inicialização, onde você vai verificar as alimentações, né, do PMIC, CPU, verificar as malhas digitais, né, que são malhas de reset, barramento de controle, verificar a frequência na placa, né, do cristal oscilador principal, que é o cristal oscilador da CPU, verificar as saídas buck, né, os conversores buck do Power Manager, se tem alimentação naqueles conversores buck, se essas alimentações estão chegando na CPU, as tensões VREG LDO, se as tensões estão sendo liberadas pelo Power Manager, certo? E aí, quando você encontrar uma falha, você parar e refletir quem é que deveria liberar aquilo e não está liberando. Por exemplo, você tem uma falha de alimentação em um buck lá do Power Manager, certo? Vamos lá, para ser bem específico aqui. Você está lá fazendo uma análise de inicialização, o aparelho ele consome e cai para zero. Você vai fazer o quê? Uma análise verificando ao redor do Power Manager se temos um curto-circuito. Primeira coisa que começamos a fazer é isso. Porque se tiver um curto-circuito ao redor do Power Manager, a gente pega de forma mais rápida, de forma mais objetiva, certo? Então, se eu tenho um aparelho que ele consome e cai para zero, eu vou em busca de curto, beleza? Quando esse consumo ele passa de 150, 100 mA, 200, 300 e por aí vai, e quando a gente solta o power ele cai para zero, né? A partir de 100 mA, ele consumiu 100 mA, soltou o power, ele cai para zero. Ou você pressiona o power, ele bate 200, 300 e bum! Sem nem você apertar, sem nem você soltar o power, ele já cai para zero. Há uma grande possibilidade de termos um curto-circuito ao redor do Power Manager. Porque quando tem um curto-circuito ao redor do Power Manager, ele desliga, né? O Power Manager ele desarma, certo? Então, há uma probabilidade muito grande desse consumo, né, dessa falha ser por curto ao redor do Power Manager. Ok? Então, você tem que observar, não é só a oscilação, é o consumo para onde está indo, qual é o sintoma, o que a fonte de bancada está lendo, né? Como é que ela está apresentando aquele consumo. Você pressiona o power, ele vai diretamente para 200, 300 e cai para zero, ou ele vai gradativamente, você pressiona, ele bate 20, 30, aí vai para 70 e vai subindo, depois ele cai para zero. Né? Então você tem que verificar e observar esses tipos, né, de comportamento que o aparelho apresenta na fonte, porque o comportamento, galera, que o aparelho apresenta na fonte de bancada nos diz muito sobre a falha, certo? Então prestem bem atenção em relação a essa observação, né? Prestem bem atenção nisso, porque isso vai fazer com que você seja mais objetivo, com que você comece a analisar de forma mais objetiva. Então, se eu tenho um aparelho que, quando eu pressiono o power, ele vai até 6, 10 mA e cai para zero, é muito pouco provável que eu tenha um curto-circuito, certo? É muito mais provável que eu tenha uma falha de frequência, que eu tenha uma falha em algum conversor buck, em alguma tensão LDO para CPU, certo? Que eu tenha alguma falha em alguma linha de reset, barramento e controle e habilitações, certo? Então, tudo isso eu tenho que estar observando. O consumo da fonte de bancada nos diz muito sobre a falha. Agora, vamos lá. Você tem um aparelho que ele está batendo lá 20, 30, depois ele cai para zero quando você solta o power. Aí, nesse caso, você vai procurar curto ao redor do PMIC? Sim, você vai procurar. Você pode começar a analisar já procurando esse curto? Pode, porque você já pode ali descartar essa possibilidade de curto ao redor do PMIC. Certo? E aí você já sabe, não é por curto. Então, vou analisar outras coisas aqui. Às vezes eu começo analisando por curto, às vezes não. Depende muito do consumo, certo? Se o consumo está acima de 50, eu já... será que tem um curtozinho aqui? Vamos olhar aqui ao redor do PMI. Se não tem esse consumo, se não chega nem a 50 mA, então eu já começo pelas alimentações. Quando eu tenho as malhas, né, de alimentação, de reset,
tudo isso funcionando, a gente vai ver o consumo ele se estendendo um pouco mais, passando dos 50, 60, 70, 100 mAh. Então, cuidem disso, pessoal. Cuidado aí para quando vocês analisarem, né, aparelhos que contêm falha de inicialização, você não analisar, por exemplo, uma falha de CPU e memória, fazendo um teste como se fosse uma falha de power management, né, ou vice-versa. Então, se você tem um consumo muito baixo ali, provavelmente sua falha vai estar entre frequência, PMIC e CPU, né? Isso aí, quando eu falo CPU, PMIC e frequência, eu estou falando que tanto os componentes em si podem estar com falha, como também, né, você pode ter uma falha, por exemplo, aí nas linhas, né, nas malhas de reset, controle, né, de habilitação e alimentação.